E a nossa querida Lurdinha, Maria de Lourdes Albertini, já está conectada com a gente. E hoje iremos conversar a importância dos blocos regionais. Bom dia, querida Lurdinha. Bem-vinda ao Manhã da Piedade, de volta. Bom dia, Moninha. Sempre um prazer estar aqui toda quarta-feira com vocês. Sempre, é uma delícia essa conversa e como a gente aprende, viu? Te agradeço muito do seu tempo que separa para vir falar conosco. Não tem nada que agradecer, Moninha. O prazer é todo nosso de estar aqui compartilhando o mínimo que a gente pode. Que bom. Lurdinha, pois é, e hoje é um assunto muito interessante, que quando eu estava lendo a pauta, fui estudar, porque nem eu sei o que é isso, gente. Então vamos falar, porque se eu não sei, vai saber se os meus telespectadores sabem. O que são blocos regionais? Moninha, eu decidi falar desse assunto porque a gente está, né, nesse contexto internacional de conflitos, de guerra, que envolve a Europa para cá, envolve a Europa para lá. A gente tem falado aí de livre circulação de pessoas, fala em Mercosul, fala União Europeia, enfim. Afinal de contas, o que é isso? Isso são blocos regionais. Os blocos regionais é uma forma que os países encontram de compartilhar dentro de espaços geográficos questões relativas a comércio internacional, questões relativas à circulação de pessoas, turismo, eliminação de todo tipo de barreiras que possam existir para ampliar a economia, compartilhar cultura, compartilhar educação. Isso é um bloco regional. Então, é uma maneira que os países encontram de estarem juntos e, ao mesmo tempo, dentro deles, eles poderem não ser competitivos uns com os outros. Ao contrário, colaborarem uns com os outros. Isso é mais ou menos um bloco regional. Então, entre países, então, o bloco regional, eles são criados numa espécie de ajuda mútua? Isso mesmo. Os blocos regionais, eles são uma organização internacional, como tem a ONU, como tem a OMS, como tem a OIT, só que no âmbito regional. E o que os identifica em geral é uma questão geográfica. Então, Uhum. por exemplo, o Mercosul, países da ponta da América do Sul. Então, Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, que não impede que países também da América do Sul, mais para cima, não possam compartilhar esses espaços. Mas, em geral, eles começam a partir de uma identidade geográfica. Países da União Europeia, países do continente europeu. É isso que eu Alguns ia perguntar, da comunidade europeia, então, assim como o Mercosul. Então, isso são blocos regionais. regionais. Isso mesmo. Uhum. Então, esses blocos, eles são criados, então, pelos estados, que começam normalmente assim: vamos eliminar entre nós barreiras de comércio. O que é uma barreira de comércio? Então, quando a gente vai comprar um perfume, vamos falar de um perfume que é um produto caro Aham. e considerado supérfluo. Então, quando a gente vai comprar um perfume, a gente compra esse perfume por preço muito caro, né? Por quê? Porque quando a gente traz o perfume, aquele importado, né? Quando a gente traz o perfume de fora, ele vai sofrer uma tributação, um imposto. Aí ele fica muito mais caro. Então, isso é uma barreira. Isso é uma barreira. Quando os países querem cooperar entre si, eles vão eliminando essas barreiras. Um outro tipo de barreira pode ser uma barreira de caráter sanitário. Eu não vou comprar frango de tal país porque esse frango tem uma bactéria muito importante, salmonela, e eu não quero comprar. Isso é uma barreira. Quando os países se juntam num bloco, eles vão criar uma série de políticas entre eles que vão ser comuns a todos, por isso mercado comum, por isso comunidade, de maneira que pratiquem as mesmas coisas, de forma que todos possam usufruir e não sejam competidores entre si. Então, isso é um bloco regional. Que E, serve, se me aham, diga, pode diga. falar. Não, que servem justamente para fortalecer os países. Você imaginou? Olha que coisa boa, porque eu falei de comércio e tudo começa mesmo, mais ou menos ali na questão do comércio, mas
isso vai ampliando. Então, por exemplo, o espaço, né, integrado do Mercosul, a gente pode viajar com certa tranquilidade para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, e isso serve para, inclusive, incentivar, né, o turismo e até pessoas que vêm de fora. Então, sei lá, um europeu vem visitar o Brasil, mas aí ele resolve passear do lado argentino, lá do Foz do Iguaçu. Ele vai simplesmente ali sem grandes impedimentos, porque está dentro do contexto do Mercosul. Isso acontece lá na Europa, isso acontece em blocos regionais da Ásia. Então, é mais ou menos isso que é o bloco. Claríssimo. Claríssimo, entendi. Ainda mais quando a gente já foi, já conhece lá embaixo a Foz do Iguaçu, a gente consegue perceber claramente isso. Lurdinha, É. quais são as 4 liberdades fundamentais desses blocos? Então, eles começaram. Então, o nosso modelo de bloco regional é a União Europeia, que começou lá atrás. Tudo começa depois dessa Segunda Guerra Mundial, né? Toda Uhum, vez, todo bate-papo nosso, eu vou lá atrás de novo. isso Porque mesmo. o mundo que a gente vive hoje, ele foi delineado, ele foi desenhado, sobretudo depois dessa Segunda Guerra. Por isso que toda hora eu vou lá. E agora, a gente vai viver um tempo daqui para frente, por isso que as pessoas têm que ficar muito atentas aos movimentos internacionais, porque nós estamos vivendo uma mudança de modelo, uma mudança de paradigma. Daqui para frente vai ser outra coisa que a gente ainda não sabe. Talvez por isso tudo esteja muito tenso. Mas, enfim, fechei parênteses, voltei. As 4 liberdades, elas vêm justamente nessa evolução. Primeiro, livre circulação de produtos, de mercadorias. Então, tira barreira de imposto, tira qualquer tipo de barreira que impeça que o produto argentino entre tranquilamente no Brasil e que o produto brasileiro entre tranquilamente na Argentina, sem barreiras impostas pelos governos. Na Europa, a mesma coisa, em alguns blocos asiáticos também, africanos, enfim, a livre circulação de mercadorias. A outra liberdade importante é a livre circulação de serviços. Vamos dar um exemplo de serviço? Turismo. Uhum. Turismo é serviço, né? Então, nós não vamos impor barreiras também contra o serviço. Eu posso sair do Brasil e prestar um serviço meu de advocacia na Argentina com parâmetros estabelecidos para todos os advogados dentro do bloco, por exemplo, né? Critérios de reconhecimento profissionais em todo o bloco. Livre circulação de pessoas. Aí é o trabalhador que quer sair do Brasil e trabalhar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e vice-versa, sem precisar de um visto especial, sem precisar de uma série de requisitos. Por quê? Porque já foi combinado antes. Quando criou o bloco, a gente combinou que nós vamos aceitar estes parâmetros de trabalhadores dentro do bloco para favorecer essa livre circulação de pessoas. Mas não é só trabalho. Livre circulação de pessoas é aquilo que eu estava falando. Eu quero sair de um país e ir para o outro e voltar várias vezes. Eu não tenho que ter documento especial nenhum. Basta meu documento de identidade, que já foi combinado entre os países, que eles reconhecem os documentos de identidade emitidos pelos órgãos oficiais desses países. E, Uhum. finalmente, a última liberdade, que é a livre circulação de capitais. O que é isso? Ter uma moeda dentro do bloco. É o caso do euro. A União Europeia é o nosso paradigma, é o nosso modelo, porque ela alcançou todas essas liberdades. Então, na União Europeia, no espaço da União Europeia, para os países que aceitaram, porque pode haver exceção, o povo pode não querer, já aconteceu isso com a Inglaterra, quando ela fazia parte do bloco, né? A, a, a moeda que vigora lá dentro é uma moeda só. Qual? O euro. Você já pensou como você facilita, como foi facilitada a vida das pessoas dentro do bloco, né? Tem muitas críticas. Uns falam que a moeda ficou muito cara para países como a Grécia, e foi verdade, né? Teve a adaptação ao padrão de vida por causa daquela moeda muito forte foi complicada para muitos países. Por outro lado, muitos países muito pobres foram ajudados dentro do bloco, porque é isso, a gente dá a mão em todo mundo e tenta puxar todos em conjunto, sabe como é que é? Aham. Por isso, esse desespero de muitos países do leste europeu querer entrar nessa União Europeia,
que começaram a perceber que, apesar de muitas críticas, que a gente poderia ficar aqui também só falando dos problemas, os benefícios são maiores, entendeu? E Entendi. aí é Isso muito que não acontece no Mercosul. infelizmente, né, o Mercosul a gente tem um problema, porque a gente começa coeso demais e a gente é muito mais do que imagina, tá? Muito mais. É porque a gente quer aquele modelo quase perfeito da Europa, mas a gente não consegue porque quando a gente acaba tendo crises econômicas e políticas sucessivas. E aí a gente acaba querendo correr sozinho, ir lá buscar ajuda dos Estados Unidos, ir lá buscar ajuda não sei da onde, e a gente acaba fazendo concorrência entre si, o que é um erro, que assim, é, eu falei um erro, mas assim, a gente não conseguiu ainda essa integridade, a palavra Aham. correta é essa, dentro do, Uhum. do bloco. Pode ser um equívoco, né? A gente ficar furando o acordo é ruim, né? Porque o acordo nos fortalece, entendeu? Verdade, manter o combinado, porque combinado não é caro, né, Ludinha? É isso. É isso. Ludinha, a gente pode falar que a guerra da Ucrânia com a Rússia, ela é de um bloco? Ela é da União Europeia também, a gente pode falar que é. Ela é uma guerra que está envolvendo, sobretudo, os países da União Europeia, sem dúvida. Mas a Ucrânia não é parte dela, mas a Ucrânia quer ser parte dela, entendeu? A Ucrânia, ela está doida para ser parte dela porque ela se beneficia das liberdades, como eu estou falando. Uhum. Então, sem dúvida, essa guerra lá, ela é uma guerra da União Europeia. Agora, quando a gente pensa assim, então não tem nada a ver conosco. Olha, são 28 países Como? membros da União Europeia. A gente não pode esquecer disso, em nenhum momento, porque se a gente esquece, a gente não percebe as implicações profundas que esse negócio que está acontecendo lá está tendo sobre a nossa vida. E é muito grande. Aham. Agora, está sendo sinalizado, não sei se você está reparando, já que nós estamos falando de blocos, um bloco que não tem essa identidade geográfica e que é um movimento aí importante, que é o chamado BRICS, Aham. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse BRICS pretende ser um bloco regional e ele começou lá atrás, antes dessa guerra Ucrânia e Rússia. Ele começou lá atrás numa tentativa de fortalecimento destes países para sobreviver, por exemplo, a um bloco grandão que não aconteceu, mas que queria acontecer, que seria entre Estados Unidos e União Europeia. Aí o BRICS, o pessoal falou, vamos começar o BRICS, vamos fazer BRICS, a gente vai criar aqui uma identidade entre nós. Primeiro nós vamos criar um banco de ajuda financeira para todos os países. E sinalizava ser um grande bloco. Mas aí a China correu sozinha para as suas questões, a Índia também, a Rússia, e o Brasil ficou meio quietinho aqui, né? Porque a gente é muito embaixo, né? Muito distante geograficamente falando do centro do comércio, sabe? Então, e agora, com essa questão da guerra, das sanções contra a Rússia, o BRICS está reacendendo. A Rússia está correndo atrás daqueles que podem ser potenciais parceiros dela. Aí. Eu não sei onde isso vai dar, tá? Exatamente, né? A Não Rússia está sei. correndo atrás aqueles que podem ser os aliados, né? Isso, isso. Ludinha, falando de globalização, como que a globalização ela influencia, ela acaba influenciando na cultura, no comércio? Até que ponto que isso é bom e é ruim? Pois é. É uma discussão assim, importantíssima. Se, por um lado, a gente entende que a globalização ela foi boa na medida em que ela barateou o preço das coisas em geral, né? Então a gente passou a ter acesso a determinados produtos por um preço muito mais acessível, porque ele é globalizado. Por outro lado, também, ela se tornou muito ruim, porque ela acabou concentrando renda nos países onde estão os centros de produção principal e as grandes empresas. Então, a gente tem pouquíssimas empresas que são globalizadas e que acabam controlando praticamente tudo que está sendo produzido no mundo. Então, hoje se critica demais a globalização, no sentido de que ela tem promovido-se uma desigualdade social enorme entre os países. Isso é tão grave que o mundo inteiro já começa a pensar numa maneira de tributar
né, de impor um imposto sobre a renda das empresas, um imposto internacional. Então, a ideia seria você colocar um tributo de maneira a equilibrar essa questão da distribuição da renda global, por conta da concentração de renda em determinados países, por conta da globalização. Olha, globalização é um tema, viu, que a gente tem que trabalhar especificamente, porque olha, a camiseta de malha branca que se você comprar simplesinha numa feira de rua é um produto globalizado, entende? Tudo está globalizado. Eu acho que a gente já falou isso em outro Já programa. demais. Ô, Lurdinha, o que caracteriza o nível de integração dos blocos? A capacidade que eles têm de obedecer suas regras. Então, por exemplo, a União Europeia ela já tem livre circulação de mercadorias, então não tem tributo praticamente nenhum entre eles. E também não tem imposto o imposto para produto que vem de fora é igual para todos os países membros. Então, isso faz com que um país não seja concorrente do outro. Entendeu? Isso é equilíbrio. É tão complicado assim a quantidade de produtos e coisas envolvidas, mas em linhas gerais é isso. Outra coisa também é essa criação de um programa social de acolhimento de todas as pessoas na área da educação, na área da saúde. E olha, a pandemia foi um desafio para a União Europeia, porque parece que eles não confiaram uns nos outros, não, sabe? Então, assim, a Itália adotou uma política, a Suécia adotou outra, a França outra, eles ficaram meio avacalhados nisso, mais ou menos como eles ficaram também, estão nas questões de conflito e guerras internacionais, só agora, nessa questão da Ucrânia, que a gente está vendo uma coesão entre eles. Mas o nível de integração depende disso, ou seja, depende da capacidade dos países de obedecerem às regras criadas nos acordos. No Brasil, nós aqui no Mercosul, a gente está com a placa, né? A placa de veículos, ela é uma placa que está integrada. Sim. E aí, se no primeiro momento você fala assim, nossa, que bobagem, essa identificação. Não, olha, roubo de carros, né, ao cruzar fronteira. Quando você tem uma placa integrada, você facilita o controle, inclusive, das questões de caráter criminal. Verdade. Agora, então, não é só uma questão econômica, não, sabe? Ela é uma questão que vai envolver diversos aspectos da vida das pessoas dentro do bloco. Então, quanto mais integrado... E aí, interessante, é que a tendência do bloco seria virar um país só, entendeu? Seria. Eu não concordo com essa teoria, mas tem muita gente boa por aí que acha que acaba virando uma coisa só. Entendeu? Ô, Lurdinha, chegou uma pergunta aqui no chat. Quais são as vantagens e desvantagens? Né? E você está falando até isso mesmo, é porque já está nesse assunto, por isso que eu te interrompi. Essa vantagem que a segurança, a placa unificada, e quais são as desvantagens? Pois é, as desvantagens seriam que os países eles podem eventualmente ir perdendo as suas próprias individualidades, por um lado. Mas, por outro, eu vejo mais vantagens do que desvantagens, mas eu vejo que a gente tem mais poder de barganha, a gente tem mais poder de negociação, porque a cabeça aqui funciona no comércio e no fluxo de pessoas. Então, eles tendem a se ajudar economicamente. Agora, o problema é quando um país, isso aconteceu com a Grécia, quando um país tem um ritmo cultural, um ritmo de vida diferente dos outros e não está disposto a ser tão competitivo economicamente e abrir mão de prestar a sua ajuda. Às vezes tem um Estado que presta muito mais assistência do que o outro. E, às vezes, aquele país está cobrando metas econômicas difíceis de ser alcançadas. Então, isso é ruim. É um ponto muito negativo. Ou seja, os blocos têm que olhar também para uma integração que seja cultural, para uma integração que seja também olhando para as características de cada país, de cada povo. Isso
numa tentativa de atender, então, às necessidades, às especificidades locais, Uhum. sabe? Isso eu acho que é importante. Maravilha. Olha, Lurdinha, é tão claro, você fala de uma maneira tão didática, tão clara, que todo mundo entende, a gente aprende sempre, sempre, sempre. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? As suas considerações finais. Lembrando, gente, o Instagram da Lurdinha está aqui, ó, Maria de Lourdes Albertini. E agora as suas considerações finais. Olha, Boninha, eu sempre repito mais ou menos a mesma coisa, mas é porque eu estou vendo um mundo caminhando para um enorme individualismo. E caminhar sozinho é muito difícil, muito difícil. Então, assim, esse negócio dos países acharem que eles podem internacionalmente se apresentar individualmente, sem a ajuda de parcerias com os outros países, isso não funciona, né? Essa vem sendo a característica do mundo, sobretudo depois do governo Trump nos Estados Unidos, de ir para o individual. E isso vai gerar muitos, muitos conflitos. A gente tem que tentar resgatar a cooperação entre os países. O multilateralismo, essa coisa de um ajudar o outro para se fortalecer e criar. E quem sabe, agora aqui o mundo ideal, né? E quem sabe a gente chegar num mundo onde a gente tenha o reconhecimento internacional de todos e das necessidades dos países, enfim, eu acho que é por aí. Estou vendo, mas o cenário não é esse. Pois é, oh meu Deus. Senhor, nos cuide de nós, nos abençoe, né, Lurdinha, nos proteja. O que vai ser da gente, meu Deus? Vamos ter fé. Vamos Vamos ter ter fé. fé. Minha querida, muito obrigada. Deus abençoe Eu que muito você. agradeço. Até semana que vem, se Amém. Deus quiser. Vocês também. Muito obrigada a todos aí. Um grande beijo. Outro, Tchau. tchau.